Jornal das 9. Informação com Manuela Moura-Gatas. Saddam Hussein liberta mulheres e crianças. Combustíveis podem aumentar nos próximos meses. Pessoas ainda soterradas nos escombros de uma fábrica em Lisboa. Este é o Jornal das 9, a informação do dia no Canal 2. Boa noite. Acabou mesmo agora de chegar a notícia de que mulheres e crianças retidas no Iraque podem sair a partir de amanhã. Foi anunciado pela televisão iraquiana depois de Hussein ter estado com famílias em Bagdá, depois de uma sessão idêntica à da semana passada, transmitida em direto pela CNN. Saddam voltou a chamar-lhes convidados e afirmou que podem sair do Iraque a partir de amanhã. Um recuo nas posições de Hussein, precisamente no momento em que o preço do petróleo parece ter finalmente estabilizado, apresentando mesmo uma tendência para baixar. Enquanto isto, as principais praças financeiras iniciaram esta semana uma lenta recuperação depois de várias semanas de baixa sucessiva. O otimismo dos operadores financeiros começa a regressar depois da reunião da OPEP a decorrer em Viena da Áustria, ter fornecido indicações precisas de que os países membros da organização estariam dispostos a aumentar as suas produções de petróleo em substituição da produção do Kuwait e do Iraque, o que permitiria uma estabilização dos preços. Os países membros da OPEP mostraram-se dispostos a aumentar a sua produção, de modo a compensar o déficit criado pelo embargo comercial que foi decretado contra o Iraque e o Kuwait. Com esta medida, irão ser repostos os cerca de 4 milhões de barris de petróleo que deixaram de entrar nos mercados mundiais diariamente. Esta situação teve reflexos imediatos no preço do petróleo. O barril chegou a estar cotado a $32, um valor que já não é habitual. Na última reunião da OPEP, em finais de julho, tinha sido acordado o valor de $21 por barril, mas este preço deixou agora de ter qualquer validade. 10 dos 13 países que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo concordaram com a proposta da Arábia Saudita em aumentar a produção. A Líbia e o Iraque não estiveram presentes na reunião, mas já se sabe que não concordam com este aumento. O Iraque chegou mesmo a ameaçar há cerca de 2 semanas os países que subissem a sua produção por considerar isso como uma agressão. O Irão mantém uma certa reserva e, para já, não está disposto a aumentar a sua produção. Algumas indicações apontam para que a Arábia Saudita, a Venezuela e os Emirados Árabes Unidos sejam autorizados a aumentar as suas cotas. A reunião, que decorreu em Viena, foi antecedida por 3 dias de intensas negociações. Fontes próximas dos membros da OPEP adiantaram que a Arábia Saudita teria já aumentado a sua produção sem qualquer consulta prévia aos restantes parceiros desta organização. A influência destas notícias no preço do crude não se fez esperar. Já ontem, o barril baixou da barreira psicológica dos $30 e hoje o preço estabelecido em Londres rondou os $26 por barril. As bolsas internacionais reagiram favoravelmente a estas indicações e os investidores começam a mostrar-se mais confiantes. Ontem assistiu-se a uma subida generalizada que foi hoje seguida nas principais praças mundiais. Tóquio e Londres subiram, enquanto na bolsa de Wall Street os indicadores mostravam um certo otimismo. Mas mesmo com esta recuperação das bolsas mundiais e com a aparente estabilidade do petróleo, a crise do Golfo ainda promete muitas surpresas. Se o petróleo não deverá manter-se em $30, como aconteceu logo após a invasão do Kuwait, também parece certo que ficará acima dos $21 que a OPEP decretou em finais de julho, antes, portanto, da invasão do Kuwait. A questão está em saber qual será o valor certo que o petróleo terá no futuro, sendo certo que estará acima das hipóteses mais pessimistas. Pedro Vassão. Eu diria que, embora nos últimos dias o preço do petróleo tenha dado alguns sinais de abrandamento, nomeadamente com os países da OPEP a substituírem a produção do Kuwait e do Iraque, é muito difícil que Portugal não se veja obrigado a aumentar também o preço dos combustíveis. É evidente que isto não é uma certeza, tanto mais que isso dependerá da forma como evoluir a crise no Golfo Pérsico. E porquê é que Portugal se viu obrigado, entre aspas, a aumentar os preços dos combustíveis? É que na lei do orçamento está especificado que o Estado tem que arrecadar uma receita mínima na venda dos combustíveis. Imagine que o custo do petróleo é de 100 escudos por litro de gasolina e que o Estado tem que cobrar, no mínimo, outros 100 escudos de imposto. O preço da gasolina seria, portanto, de 200 escudos por litro. Mas se o preço do petróleo aumentar ou subir os custos de produção, para continuar a receber os 100 escudos por litro, o Estado, o preço da gasolina teria que forçosamente aumentar. Isto não é assim tão simples porque há uma margem de manobra. O imposto a cobrar pelo Estado por litro varia entre um nível mínimo e um nível máximo. Quando passar abaixo deste nível mínimo, que em Portugal é de 70 escudos, então o que é certo é que o preço da gasolina aumenta para que o Estado receba
pelo menos o imposto mínimo, os tais 70 escudos que eu falei. É evidente que esta análise é um pouco grosseira, porque repare que o petróleo é pago em dólares. E o que está a acontecer é que, enquanto o petróleo tem vindo a subir, embora já não esteja a 30 dólares, mas ainda está acima dos 25 dólares, o dólar tem vindo a descer. No fundo, são dois movimentos inversos, mas que não se anulam. Isto é, a subida do petróleo é superior à subida do dólar nos mercados internacionais e, portanto, não se compensam. Claro que toda esta instabilidade com a subida do petróleo é muito prejudicial à economia portuguesa. O que não se sabe é a dimensão dos seus efeitos. Repare que quando sobe o preço do petróleo, todas as indústrias que o utilizam vão ter que refletir isso nos preços de venda, da mesma maneira que, se subirem os combustíveis, será de esperar que aumentem os preços dos transportes. A consequência é óbvia, é que vai haver mais inflação, o que sem esta crise já era uma variável difícil de controlar. É, portanto, a pensar nestas consequências, subida de inflação e das taxas de juros, que alguns observadores mais pessimistas falam em recessão económica. E que lá está, com uma recessão económica, as bolsas internacionais acusam o toque e tendem a descer. É isto que se tem passado nas últimas semanas em todo o mundo, inclusive em Portugal. É evidente que nos últimos dias a crise tem amenizado. Até quando é que isso é o que está por saber. São, portanto, as consequências da crise do Golfo. E hoje, para analisar toda esta situação, reuniu-se em São Bento a Comissão Permanente da Assembleia da República. Um debate parlamentar aberto pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e que se prolongou por mais de 3 horas e meia, mas que não trouxe grandes novidades. No final, os deputados do PSD votaram contra todas as propostas de deliberação que previam a convocação de uma sessão plenária extraordinária para analisar as implicações nacionais da situação no Golfo. Apenas se vão reunir com esse fim as comissões parlamentares dos negócios estrangeiros, defesa e comunidades portuguesas. Exatamente um mês depois do início da crise do Golfo Pérsico, reuniu-se hoje no Palácio de São Bento a Comissão Permanente da Assembleia da República. Os primeiros minutos da sessão foram dispendidos com decisões processuais. A intervenção inicial coube ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, já regressado de férias, e que recapitulou as diversas posições tomadas internacionalmente contra a invasão do Kuwait pelo Iraque, nomeadamente no âmbito da ONU, da Liga Árabe e da UEO. João Deus Pinheiro transmitiu depois aos parlamentares os vários elogios que, segundo afirmou, têm vindo a ser feitos internacionalmente à atuação diplomática portuguesa e resumiu assim a posição do Governo. Seria uma total irresponsabilidade comprometer a posição portuguesa e os parcos meios de que dispomos sem conhecer adequadamente a área de atuação, sem conhecer o tipo de missão, sem conhecer as necessidades reais das embarcações portuguesas no Golfo, sem conhecer bem qual a coerência necessária dessas forças e quais os mecanismos de apoio logístico e de proteção a barcos isolados presentes nessa região. Esta posição do Governo é, do nosso ponto de vista, a única posição responsável e lógica decorrentes das decisões ao nível multilateral e da nossa situação interna. Seguiram-se mais de 3 horas de um debate parlamentar em que todos os partidos da oposição criticaram de uma forma ou de outra os aspectos legal, político, diplomático e militar, precisamente da atuação do Governo em relação à crise do Golfo. Portugal está a voltar a uma situação semelhante ao da fim da guerra de 39-45. A neutralidade colaborante foi uma forma de fazer boa cara à má figura. Importa também dizer que o Governo agiu em todo este processo, independentemente de algumas decisões corretas que também tomou, mas agiu em todo este processo em alguns momentos com leviandade, noutros momentos falando demais e comprometendo a posição portuguesa. Partilhamos naturalmente do coro de críticas que o país dirige ao Governo pelas suas hesitações, indecisões e ambiguidades perante um conflito que se anunciava desde a primeira hora como contendo os gérmenes de graves ameaças para a paz e implicações envolventes para o nosso país. Após aquilo que nos parece ser, em algumas intervenções, uma política ambígua e de improviso por parte do Governo, tem-se juntado também um silêncio do Sr. Presidente da República. O PSD, pelas vozes de Duarte Lima, Pacheco Pereira e Cardoso Ferreira, contra-atacou, acusando por sua vez a oposição de falta de alternativas, confusão, ignorância e responsabilidade de declarações. Queria também dizer-vos que amanhã o Sr. Primeiro-Ministro ouvirá de novo os líderes da oposição e que, de acordo com o Sr. Presidente da República, está marcado um Conselho Superior de Defesa Nacional para quinta-feira ao meio-dia.
O PSD votou contra todas as propostas de deliberação apresentadas pelos outros partidos, nomeadamente contra as que previam a convocação de uma sessão plenária para discussão do assunto. Os grupos parlamentares apenas acordaram, assim, em autorizar as comissões parlamentares dos negócios estrangeiros, das comunidades e da defesa nacional em acompanhar em permanência o desenrolar dos acontecimentos. É o que fazem agora governos e parlamentos, estar atentos a uma crise que se pode agravar a qualquer momento. Por maioria de razão, o presidente Bush segue a par e passo tudo o que se passa no Golfo, transformado na região mais explosiva do mundo. Esta é, no momento, a região planetária onde existe maior perigo de guerra envolvendo forças internacionais. E ainda não há, no momento, qualquer indício de negociações visando a paz. O poderio militar dos Estados Unidos e seus aliados, onde se incluem também países árabes, é um facto, e se entrar em ação será esmagador. Não se sabe, contudo, ao certo, o poder real de resposta das forças iraquianas e seus aliados. Washington colocou os porta-aviões Eisenhower e Saratoga e Independence no Mediterrâneo, no Mar Vermelho e no Golfo de Oman. O coraçado Wisconsin, transportando mísseis de cruzeiro, e o navio Maine de comando e comunicações La Salle estão no Golfo Pérsico. Ainda no Maine, o presidente George Bush continua a acompanhar a crise do Golfo. Recebeu ali o primeiro-ministro Brian Mulroney do Canadá. Ao falar aos jornalistas, George Bush mostrou-se ainda cético. I'm not saying that there's any flexibility is what your question is, and there is no flexibility on Iraq getting out of Kuwait and the rulers being permitted to come back to Kuwait. Ontem, Pérez de Coelhar reafirmara-se adepto da solução diplomática. You see the situation as being closer to a diplomatic solution? I think it is the right moment for diplomacy to act. Também a União Soviética está a apostar na solução diplomática, embora condene a invasão do Kuwait. O uso da força é admitido pela União Soviética, mas em casos muito especiais. Uma posição cautelosa a não abalar as boas relações com a maioria dos países árabes. Mikhail Gorbachev reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores egípcio. Com o chefe de Estado soviético, o ministro dos Estrangeiros, Eduardo Shevardnadze. Ambos sublinharam que a URSS pretende, acima de tudo, evitar o uso da força, recomendando soluções diplomáticas. Essa decisão foi complementada à TV americana por Gerasimov. I must emphasize that you used the word force, which was not in the resolution. There is no word force in the resolution. There is something like adequate measures to ensure the fulfillment of the previous resolutions of the Security Council. Which is generally read in the West as to include force. I know that was a question of some negotiation. But it must be adequate. It must be adequate. It does mean that you can just shoot here and there. It must be adequate. If you want to stop a ship and to inspect it, if you suspect that this ship is violating the Security Council resolution, and the ship is not stopping, then you can do something, but it must be adequate. You cannot sink it, for instance. Sr. Gerasimov, se a retirada ceder, se o Iraque sair do Kuwait, poderá ser ali restaurada a estabilidade? Ou pensa que será necessário derrubar Saddam Hussein antes de haver uma verdadeira estabilidade no Médio Oriente? Well, about Saddam Hussein is something that Iraqi themselves must decide. After all, we cannot interfere into internal affairs. But of course his policies in relation to Kuwait was something which the international community must stand up against. Diplomacia é o que não tem, decididamente, nada a ver com a posição de Israel. Pelo contrário, Israel prepara-se para a guerra. Mobilização que vai ao ponto de ensinar nas escolas às crianças técnicas de defesa de gases venenosos na eventualidade de um conflito. Saddam Hussein repetiu a ofensiva psicológica que tinha ensaiado há dias atrás. Mais uma vez, a identidade dos reféns não foi divulgada, nem o local onde decorreu o encontro. Hussein aproveitou a ocasião para voltar a dizer que os ocidentais retidos no Iraque servem para impedir que os Estados Unidos ataquem os alvos estratégicos do país. Mas caso isso aconteça, apesar dos reféns, o Iraque responderá ao ataque sem piedade. E Hussein afirmou que só tinha pena de que os seus mísseis não conseguissem atingir território americano. The weaponry, the kind of weaponry that Iraq is in possession of, may not be capable of reaching the United States as a territory, but our weaponry is capable of reaching areas in which the United States has allies here. Um dos alvos que estão na mira de Saddam Hussein é necessariamente Israel.
O governo israelita refusa as acusações do Iraque, negando que esteja a encorajar os Estados Unidos a atacar. Israel is not pushing the United States to any solution. We try to do what is necessary for our security and for our safety. Os israelitas acreditam piamente de que a guerra é inevitável e começaram já a preparar a população para um ataque das armas químicas iraquianas. Homens, mulheres e crianças estão a participar em cursos acelerados de como usar equipamento de proteção na melhor maneira de proteger as habitações e, se possível, de como levar uma vida o mais próximo do normal com uma máscara na cara. Na Jordânia, o crescente fluxo de refugiados do Iraque continua a ser um dos quebra-cabeças das autoridades. Apesar do auxílio da CE, que destinou $1.300.000 para viabilizar uma ponte aérea, e apesar também dos aviões mandados por vários países, a situação na Jordânia está muito longe de ser satisfatória. Para além dos ocidentais que o governo de Bagdade considera hóspedes, porque precisa deles para dissuadir um ataque norte-americano ou talvez israelita, são milhões os estrangeiros que o Iraque deixa atravessar as suas fronteiras para fugir ao espectro da guerra, que parece de momento afastado depois da grande tensão do fim da semana passada. Estes refugiados, apesar de se poderem agora dirigir para as fronteiras da Turquia, da Síria ou até do Irão, continuam a fluir em massa à Jordânia. Chegar já não é fácil, mas sair também não. Para chegar até aqui, ao aeroporto de Aqaba, o caminho é longo e caloroso. Os que chegam a Aqaba são quase todos egípcios e é para o Cairo que se dirigem os grandes aviões de transporte para voltarem e tornarem a partir com mais refugiados. Outros egípcios e também sudaneses esperam lugar no ferry boat que leva 800 pessoas cada vez do outro lado do Golfo de Aqaba. Toda esta situação foi acompanhada durante esta última semana pelo jornalista do Jornal das 9, Francisco Ribeiro Soares, que acabou de chegar da Jordânia. Francisco, há este problema que enfrenta a Jordânia, o problema dos refugiados, mas há de certeza outros e tão ou mais graves ainda. Não é de facto o único. Há problemas económicos, sobretudo na Jordânia, porque a vida comercial da Jordânia se desenrolava principalmente com o Iraque, ou seja, a maior parte do petróleo consumido pela Jordânia vinha do Iraque e já não vem. Portanto, problemas económicos. Problemas económicos. A Arábia Saudita prometeu que, pelo menos para setembro, garantiria fornecimento de petróleo à Jordânia, mas só em cerca de metade das necessidades do país. Isso preocupa, naturalmente, as autoridades jordanas. O que é que se sente lá relativamente a isso? Sente-se uma certa tensão, porque, por outro lado, do lado da saída, a vida económica jordana também está parada, ou seja, os produtos agrícolas do Vale do Jordão não estão a sair para o Iraque. Portanto, o país está, digamos, economicamente fechado. Tem promessas muito concretas de auxílio ocidental, da CE, dos Estados Unidos, mas o ambiente, as preocupações das pessoas estão bastante longe disso. O clima geral é de apoio a Saddam Hussein, a situação é encarada e descrita de uma maneira relativamente simples. Pois é que, para além dos problemas económicos, há também os problemas políticos, ou seja, a posição da Jordânia tem sido um pouco dúbia, tem sido um aliado dos Estados Unidos, no entanto, não tem tido uma posição firme agora contra o Iraque. Não tem, nem talvez possivelmente possa ter, porque é de facto um aliado tradicional dos Estados Unidos, mas em termos de opinião pública, enfim, e menos claramente em termos de governo, em termos de posição do rei Hussein, a Jordânia alinha com o Iraque, porque o Iraque é um país árabe, porque está do lado da nação árabe, porque, e isto sobretudo em termos de opinião pública, as pessoas entendem que os lugares santos da Arábia Saudita estão ocupados por estrangeiros, é uma visão um pouco simplista, mas é a visão que têm. E sente-se nas ruas, as pessoas, os jordanos estão do lado do Iraque? Quer dizer, não se sente nas ruas no sentido em que as pessoas estão relativamente calmas, para além de alguns exercícios de defesa civil. Mas quando se fala com elas, é de uma forma geral esta a posição que manifestam de facto.
portanto, no caso de um conflito, elas por si iam sempre do lado do Iraque? Em relação à população em geral, sem dúvida nenhuma. Em relação à posição do governo, a posição é bastante mais complicada, porque Israel, por um lado, já avisou que qualquer interferência iraquiana na Jordânia seria considerada uma ameaça direta a Israel, com, enfim, as consequências que uma ameaça desse tipo poderiam ter. Por outro lado, o rei Hussein tem-se desdobrado em contactos diplomáticos, em parte para procurar salvar a paz, mas também em boa parte para procurar salvar o seu país, num caso de guerra. E isso tem naturalmente a ver com uma definição de posições que no momento, se esse momento chegar, não vai ser fácil. Foi o Francisco Ribeiro Soares, do Jornal das 9, acabado de chegar da Jordânia. E agora uma curta pausa. Fica aí. Jornal das 9 volta já.